Olá, tudo bem? Aqui é Arlete Bralha, falando do canal Letras Brasilis, e hoje nós vamos tratar do assunto da criatividade e como despertá-la, né? Como usá-la como a nossa ferramenta de trabalho. No título eu disse assim, como descobrir o seu livro, né? E o que eu estava pensando nisso? Quer dizer, como descobrir a sua história, na verdade, né? Não é o livro vem depois. Primeiro você precisa ter uma história para contar, né? E sempre o pessoal vem perguntar para mim se a criatividade é um talento inato ou ela é um hábito que pode ser desenvolvido. Eu acho que é as duas coisas. Tem pessoas que têm mais facilidade de imaginar as coisas, de planejar, de visualizar o que está imaginando, né? E outras não, tem que ser ali bem explicadinho, né? Mas eu acho que a criatividade é um hábito que a gente pode desenvolver sim. É um olhar que a gente tem para as coisas, para a vida, uma sensibilidade que a gente apura, coisas que a gente vai criando na nossa mente primeiro, né? Para depois colocar isso no papel. Então, quando eu estava pensando em falar sobre como descobrir a sua história, né? Porque o autor iniciante, ele tem dificuldade de falar, mas eu vou escrever sobre o quê? O que eu vou falar, né? Aonde vêm as ideias? Da onde a gente tira? Então, como é muito difícil falar no genérico, vão falar, mas você tem que observar o cotidiano, você tem que, né, se inspirar, você tem que ler, você tem que assistir filme, você tem que olhar a vida e blá blá. Tá, mas qual é o recorte disso tudo que eu posso aproveitar para ser a minha história? Então, no meu caso, eu vou contar para vocês como é que aconteceu o meu primeiro livro, como é que eu tive a ideia, né? Que era uma ideia que me perseguia muito, apesar de ser uma leitora voraz e de ter escrito o meu primeiro livro bem precoce, bem criancinha. Eu tinha 11 anos, eram os Diários de Timothy, olha o nome do fulano. E quem contava a história era o diário de um menino, né? E essa foi meu primeiro livro. Mas lá atrás, depois eu fui lendo, eu era uma leitora, né, voraz. Todo leitor voraz, no íntimo, vai engolindo aquele monte de letra, chega uma hora que ele acha que ele também pode, né, deitar algumas palavras. E aí eu ficava pensando, mas eu vou falar sobre o quê? Eu vou escrever sobre o quê, né? E nessa época eu estava lendo um livro que eu achei muito interessante, uma história maravilhosa, porque era um personagem que eu sempre admirei, que foi o Leonardo da Vinci, mas eu não conhecia, eu não tinha lido uma biografia do Leonardo, era só do que a gente ouvia contar mesmo, do que a gente ouvia falar, né? Tem esse livro lindo aqui, maravilhoso, mas quando eu escrevi o meu primeiro livro, não foi baseado neste, porque esse aqui ainda não tinha sido escrito, né? Esse grande biógrafo que é o Walter Isaacson. Enfim, não tinha sido escrito. Foi um outro que eu li, chamava, se eu não me engano, Leonardo, o Primeiro Cientista. E aquilo me encantou de uma maneira, assim, muito especial, porque eu sempre tive um lado, assim, que gosta muito da ciência, da tecnologia, que gosta de se manter antenada, de saber o que está acontecendo, como é que as coisas, né, estão se dando no mundo, etc. E, enfim, a gente ia trabalhando, e eu sempre tive essa admiração natural pelo Leonardo da Vinci. Quem não tem, né, gente? Um gênio daquele, né? E eu li esse livro, depois eu vou pôr aqui em algum lugar para vocês verem a capa dele, se alguém quiser ler o livro, que é ótimo. Eu procurei pela casa inteira, tá? Não achei. Então, eu não sei se eu emprestei para alguém que não me devolveu, ou se foi em alguma doação, enfim, não sei onde tá o livro. Depois eu boto ele aí para aparecer no vídeo, tá? E eu estava lendo esse livro, acabei de ler o livro, fiquei impactada por aquilo. E nessa época eu nem tinha filho, nem nada, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, né? Mas eu já pensava nas histórias que eu queria que o meu filho lesse, né? Um dia.
E foi uma época que a Rowling tinha acabado de lançar o livro dela do Harry Potter nos Estados Unidos. E já estava sendo muito bem recomendado, o pessoal estava, né, os primeiros passinhos, estava chegando aqui e tal, não tinha sido traduzido e publicado no Brasil ainda, e tal, que falava do bruxinho e tal, não sei o que lá. Eu falei, olha, pode ser esse o caminho, né? Porque eu não sei se eu já tenho jogo de cintura para falar com adulto, mas para falar com criança, a gente sempre acha que consegue, né? É uma ingenuidade terrível, mas enfim. Aí comecei o rascunho desse meu primeiro livro, né? Que no fim foi publicado, né? Que é esse aqui, ó. Os Micronautas Perdidos na Renascença. A Renascença, vocês sabem, é o período em que viveu o nosso amado Leonardo da Vinci, porque eu queria contar para as minhas crianças, né, do futuro, quem era esse cara, como ele era maravilhoso, tudo que ele tinha feito de legal e como ele era, né, show de bola. Aí eu fiquei pensando, bom, mas espera lá, se eu for contar a história, uma biografia de um senhor que já morreu em 1500, como fazer isso ficar atrativo para um bando de criança, né? Leitor infanto-juvenil, que eles chamavam naquela época, certo? A partir dos 10, 11 anos, que era a minha pretensão, vamos dizer assim, de atingir esse leitor. E aí eu criei a história da Fernanda e do Rafael, o amigo dele, e eu queria que eles se encontrassem com o Leonardo, né, na Renascença. Como é que faz isso? Sempre teve uma história que eu amo de paixão, desde o Júlio Verne e tal, e outros que escreveram sobre, que são A Máquina do Tempo. Né? Aliás, tem um ótimo livro aí que eu esqueci de pegar para pôr aqui, que é A Máquina do Tempo, do Wells, que escreveu. E aquilo também tinha me despertado zilhões de ideias. Eu falei assim, eu vou fazer os meus personagens voltarem no tempo, sem querer, claro, né? Não é uma coisa que eles construíram uma máquina do tempo. De repente o computador deles é abduzido numa noite de tempestade por um raio pavoroso e se transforma numa máquina do tempo que suga os dois. Não vou contar o livro inteiro, né? Vocês têm que ler o livro se quiser. Mas enfim, esse é o começo da história. E eles vão para onde? Na Renascença. E lá eles encontram um menino com 13, 12 anos, né? Ali um pouquinho mais velho que eles. Que era quem? O Leonardo da Vinci. E é o Leonardo que vai ajudar os nossos heróis a voltarem para casa. Porque eles estão perdidos na Renascença. Os micronautas perdidos na Renascença. Os micronautas, os viajantes do micro, né? Porque não tem os argonautas. Então, esse aqui era os micronautas. E, enfim, e aí vai a história, né? Essa foi a inspiração para eu escrever meu primeiro livro. E depois ele foi publicado, muitos anos depois. Eu já tinha filho que estava, né? Uns 4, 5 anos, falei, já ele vai conseguir ler. E por incrível que pareça, até hoje esse foi o único livro que me deu retorno financeiro para valer, porque ele foi escolhido pelo PNLD, né? E que é o Programa Nacional do Livro Didático, que foi escolhido, né, no ano de 2020, se eu não me engano. Agora já não lembro mais. E aí o governo comprou, distribuiu, ele entrou na categoria de artes. Por quê? Porque apesar de eu estar falando de um grande cientista, né, todo mundo reconhece o Leonardo como o quê? Como um grande artista, certo? Que ele também foi, né? E é maravilhoso poder falar disso e ter lançado o livro na Bienal, e foi muito show de bola, foi uma experiência maravilhosa, meu filho leu, adorou. E você vê como são as coisas e como é a vida. Eu escrevi esse livro e ele foi publicado muito tempo depois, né? Quer dizer, ele foi publicado em 2008, preste atenção, 2009, e só foi fazer sucesso em 2020, quando ele foi comprado pelo governo, certo? E aí eu ganhei algum dinheiro com isso.
Para vocês verem como a vida do escritor pode ser doida, né? Pode ser maluca. E a gente, por isso que não pode deixar de fazer, não pode deixar de acreditar, não pode deixar de trabalhar. Porque se você não acredita no seu potencial, quem vai, né? Se eu não tivesse escrito o livro, ele jamais teria sido escolhido, certo? E depois, eu caminhei por outras searas, né? Eu escolhi escrever na maior parte do tempo para um público específico, né? Esse aqui é um dos poucos livros que eu escrevi para o público em geral. Depois eu fui escrever para o público espírita, né? Infanto-juvenil também, que continuava sendo a minha praia. Eu me senti muito confortável falando com essas crianças, com esses jovens adolescentes, mas eu nunca fiz aquele texto tati-bitati, entendeu? Eu nunca fui... Não, eu sempre achei que eles é que tinham que, né? vir comigo, né? E não eu, né, indo atrás deles. Então era uma troca, né? E aí eu resolvi escrever, tava indo de férias, já tinha o filho agora, meu filho tinha aí uns 6 anos, 7, né? E eu queria começar a explicar para ele os princípios do espiritismo, da espiritualidade. E falei assim, bom, como é que... E eu olhava os livros naquela época e tal, folheava e achava tudo muito fraquinho, muito baixinho, né, para uma idade muito tati-bitati, ou muito lá em cima, não tinha nada no meio. Então eu queria escrever esse meio, eu queria fazer esse caminho, eu queria contar essas histórias para o meu filho. Aí eu tô indo para Ubatuba de férias, nós 3, né, eu, meu marido e ele, e a gente tá indo e na viagem eu me lembro que eu fui construindo a história toda na minha cabeça, na minha mente. Porque eu queria falar de uma menina de 10, 11 anos que tinha mediunidade, então ela estava vendo coisas horríveis, ela tinha dificuldade para dormir, ela sofria muito. Por quê? Porque ela via, aspas, fantasmas, né? Ela achava que era fantasma, e eu queria explicar para o pessoal que não era fantasma que atormentava a vida dela, né? O que está atormentando essa criatura? E aí foi essa história que eu resolvi contar. E como eu tava indo de férias e tinha aquele cenário lindo, né, das praias de Ubatuba e tal, aquilo foi me impactando de um jeito e eu resolvi contar essa história lá. Então ambientei a história, né? Primeiro eu lancei com essa capa aqui, ó, tá vendo? O Nina e o Mistério do Casarão, certo? Depois eu tirei da La Chatre e me autopubliquei de novo, Nina e o Mistério do Casarão. Essa é a segunda capa, essa é a mais moderninha, certo? É a que a gente tá usando hoje. E, enfim, já tá nessa segunda edição e é uma história bastante interessante e tal. E aí tem uma responsabilidade adicional. Quando você escreve fantasia pura, que foi o caso desse aqui, né? É muito mais fácil, né, gente? Do que você ter que embasar depois a sua literatura, mais a sua história, dentro dos conceitos de uma filosofia, que aí você tem que fazer a pesquisa, você tem que dar fonte, você tem que explicar por quê, como, além, né? Fica bem mais difícil, vamos dizer assim. Mais trabalhoso, né? Porque quando você escreve fantasia pura e simples, você não tem compromisso com ninguém, é a tua história, entendeu? Eu digo pra você, o meu micro, aqui ó, meu micro foi magnetizado por um raio, certo? Criou um caminho de minhoca e saiu lá na máquina do tempo, do outro lado do passado. E você vai acreditar em mim, se eu tiver uma lábia boa, né? Por quê? Porque a história é minha. E aí eu boto o cacareco que eu quiser, certo? Não é assim que a gente vê aí hoje. Você vê, tem história sobre tudo, né? Agora, quando você tem um compromisso de passar uma lição de moral, aspas, vamos dizer assim, por trás da sua mensagem, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque a sua responsabilidade é maior, né? E aí eu peguei esse caminho e fui por aí, né? E aí escrevi vários livros tentando acompanhar o meu filho, o crescimento dele e a orientação que eu queria dar para ele. E enfim, foi assim.
para vocês verem que não tem grandes segredos, né? Qualquer coisa pode valer uma boa história. É um olhar diferenciado, às vezes, em cima de uma história que muita gente já contou, certo? Só que aí quando você começa a contar, ela tem o seu tempero, né? O seu molho. Você não vai escrever com as palavras dos outros, né? Você vai escrever com as suas. Então a história passa a ser sua, certo? Então eu acho que é isso que é importante. É a gente considerar que tá no caminho e começa a prestar mais atenção, começa a observar, começa a contar para si as histórias que você quer contar. Às vezes a sua própria história, você veja bem, essa adolescente, essa menina com problemas porque via fantasmas, é a história da minha infância. Eu sofri muito com isso, botei minha família quase louca, porque eu não dormia no escuro. Eu acordava assustada, gritando, às vezes eu passava a noite inteira em claro. E todas aquelas experiências que estão narradas no livro, né, elas são as minhas, certo? Então não deixa de ser um pouco também autobiográfico. Cada um tem histórias interessantes na vida que pode passar para frente, certo? A sua história pode ser bastante impactante, bastante diferente. E aí quando você pega a sua história e troca as coisas todas do lugar, né? Porque você não vai... Quando você está tratando, a história pode ser sua, mas não é só sua, né? Então você vai ter que trocar o cenário, trocar o nome das pessoas, trocar N coisas, porque você não quer que todo mundo fale, olha, você tá me botando aqui na janela, né? Certo? Então tem que tomar um cuidado extra com isso, ok? E você vai trabalhando isso e vai conseguir tirar uma história das pedras da sua vida, né? Então eu vou te dar aqui algumas dicas, umas técnicas para desenvolver a criatividade na escrita, coisas que você pode ir tentando fazer para conseguir sair do outro lado. Escrita livre. A escrita livre ajuda a desbloquear ideias e a perder o medo da página em branco. Então o que você faz? Você define um tempo, tipo 10 minutos. E escreve o que te vier na cabeça, sem editar, sem parar para pensar, qualquer coisa que vier à sua mente. Se você não lembra nada de específico, comenta uma história que você viu na televisão, um pedaço da novela, qualquer coisa. O que importa é você colocar as palavras no papel, né? Outra coisa, outro exercício que a gente pode fazer no dia a dia. Fazer perguntas criativas. Então, quer dizer, um ponto de partida para estimular a criação de cenários e de histórias originais. Você começa a fazer conjecturas malucas, tipo, sei lá, o que aconteceria se o meu gato começasse a conversar comigo? Certo? E aí você começa a planejar esses diálogos. O seu gato, o seu cachorro, né? O pessoal gosta muito de bicho humanizado, né? E é uma coisa que sim, porque às vezes o bicho é o teu companheiro do dia a dia. Então pode ficar uma coisa bem interessante, né? Ele acompanhar o seu dia, você colocando palavras do que você acha que ele está pensando, e isso vai te dando um escopo criativo que pode ser bastante interessante, né? Mudar o ponto de vista, fazer um ponto de vista em comum, que é usado para desenvolver a empatia e a imaginação. Então, escrever uma cena de um ponto de vista de um objeto, uma chave, uma árvore, certo? Um vaso de planta. Você começar a explorar estilos diferentes também de escrita. Se você está acostumado com poesia, tenta escrever um drama. Se você está acostumado a escrever drama, tenta fazer uma coisa na linha do humor, né? Porque você vai trocando o cenário, vai trocando a fala, vai trocando o personagem, e isso é uma forma de exercitar criativamente a sua escrita, certo? Então acho que por hoje já deu, né? Já falei demais na cabeça de vocês. Façam os exercícios e me mandem perguntas para a gente continuar a nossa conversa num outro encontro, numa outra oportunidade. Aproveitem para seguir o canal, para se inscrever, para curtir, e fiquem com a gente. No próximo, eu pretendo falar sobre a solidão do escritor.